Hello, my friends do oitavo ano, good morning, bom dia para vocês. Bom, meus amiguinhos, vamos iniciar então a nossa aula, não é, de língua inglesa de hoje. Já saibam que no nosso RA positivo, ok? Vocês têm aí uma informação também, não é? Vocês têm os áudios que vocês podem utilizar para esta unidade, ok? Very good, muito bem. E aí então nós vamos começar a nossa unit number 7. Who am I? Quem eu sou? Bom, vamos observar, não é? Que para começar a nossa unidade número 7, nós teremos 3 perguntas bem interessantes, bem legais para serem feitas. É o seguinte, my friends. Então nós temos aí. Does your school issue student ID cards? A sua escola, ela provê para vocês algum tipo de identidade estudantil? Se sim, if so, where and how do you use yours? Se sim, não é? Onde e como você utiliza a sua carteirinha estudantil? Bom, aqui no Pará nós temos a UP, que é a União Paraense dos Estudantes, não é? E eles geram uma carteira estudantil. Até um tempinho atrás eu tinha minha carteira estudantil da universidade, e aí você pode utilizar para ir ao cinema e pagar meia entrada, não é? Também em eventos culturais, ou até mesmo ter diminuição na sua passagem, enfim. Então são várias, não é? As possibilidades de você usar a sua identidade estudantil. Bom, e aí então nós vamos perceber, né, que é muito importante a gente ter uma identificação estudantil. No momento a nossa escola não provê, não é, esse tipo de documentação, mas existe, né, órgãos que são possibilitados de fazer, obviamente, né, que são permitidos gerar para vocês essas informações, ok? Na question number 2 do nosso material didático nós temos: What identity documents do you have? Quais os documentos de identidade que você possui? De identificação, não é? E where and how do you use them? Onde e como você os utiliza? Então também vocês podem me dar respostas, não é? Sobre essa informação aí bem interessante, bem pertinente, ok? Depois, number 3 nós temos: Do people from different countries have different types of identity documents? Pessoas de países diferentes têm tipos de identificação diferentes? A resposta é sim, certo? E nem todos os países as pessoas têm tantos documentos como nós, por exemplo, não é? Aqui nós temos identidade, CPF, carteira de trabalho, passaporte, certidão de nascimento, título de eleitor, certificado de alistamento militar para os homens, não é? A partir dos 18 anos. Então nós temos vários documentos que são importantes. Carteira de motorista, não é? E em alguns países do mundo a gente tem apenas um cartão digital com todas as informações, não é? De onde você é, qual estado você pertence, a sua data de nascimento, o nome do seu pai, sua mãe, sua licença de motorista, tudo em um documento só, não é? Então, ao redor do mundo as coisas são bem diferentes, certo? E nós aqui também somos diferentes, não é? Para os outros países. Bom, vamos aos nossos goals que estão na página 3, e aí nós vamos perceber que nós temos 7 documentos diferentes, não é? Que nós, Brazilians, utilizamos. Então, how can you prove you are who you say you are? Então, como você prova que você é quem você diz que é? Several documents are issued all over the world to confirm a person's identity and other relevant information. Então, vários documentos são utilizados ao redor do mundo para confirmar a identidade de uma pessoa e outras relevantes informações, such as the Brazilian RG, the American Social Security Card and the Indian Aadhaar Card. Então, olha só, né? A gente tem Estados Unidos como exemplo, a Índia como exemplo, o Brasil como exemplo, não é? Aqui no Brasil a gente utiliza o RG, que é o Registro Geral. Nos Estados Unidos a gente vê o Cartão de Segurança Social, não é? E o cartão Aadhaar na Índia, não é? Então, neste capítulo nós vamos aprender sobre diferentes tipos de documentos também e o que é necessário para visitar países diferentes. Bom, eu já visitei alguns, não é? Como, por exemplo, a Irlanda e também o Reino Unido. E, realmente, né, as identificações são diferentes para os países que nós visitamos, alright? Bom,
Então vamos observar aí. Take a look at the following Brazilian documents. Do you know all of them? Which ones do you have? Can you think of any others? Brainstorm with a partner. Bom, então vocês têm aqui, olha só, 7, não é? Informações diferentes, 7 documentos diferentes. E vocês vão escrever para mim os nomes em inglês desses documentos, ok? Para ajudar vocês, aqui embaixo, tá? Nós temos um quadrinho verde com todas as palavras. Então vocês podem utilizar, certo? As palavras do quadrinho verde para que vocês possam fazer a atividade de vocês. Alright? Muito bem. Então, vocês vão completar aqui para mim. E na sequência, nós temos aí as descrições. 4 descrições, não é de documentos, exatamente. 4 descrições de documentos, tá? O que permite a informação sobre o nascimento da pessoa, o que provê a identidade enquanto cidadão brasileiro ao redor do mundo, tá bom? O que prova que uma pessoa está apta para votar com esse documento, ok? E o que registra informações de trabalho, como salário, profissão, tipo de trabalho, enfim, certo? Então vocês vão escrever aqui no lado para mim, após ler as descrições, qual é o documento que utiliza para cada uma delas. Muito fácil de ser feito. E aí, olha só, a gente vai ler aqui, tá? Temos um texto e temos 3 perguntas para começar, tá bom? Bom, existe um documento chamado Visa, certo? O Visa é um documento que permite a você viajar para outros países e permanecer num determinado país por um determinado tempo, beleza? Então é bem legal, tá? Você ter o seu Visa porque ele permite que você esteja legalmente dentro da lei, não é? Em um país. Bom, mas para a gente começar, faremos o seguinte. Para que serve um passaporte? Essa é a primeira pergunta que está na questão de número 1 da página número 4. O que é um passaporte? E o que é um Visa? Eles são diferentes, tá? Vocês vão pesquisar para mim, certo? E vão escrever em inglês nos cadernos de vocês. Depois, na sua opinião, por que alguns países demandam um Visa para os estrangeiros entrarem no seu território? Tá? Por exemplo, o Brasil não precisa de Visa, né? As pessoas podem vir para cá sem problema nenhum e sair a hora que quiserem, que a gente não tem muito problema com isso. Tá? Exceto se ela for uma pessoa procurada pela Interpol, pela Polícia Internacional, né? Então aí ela tem problemas. Bom, quais países requerem o Visa para visitantes brasileiros? Você já visitou algum deles? Bom, eu não visitei nenhum país que necessitasse de Visa, mas, por exemplo, Estados Unidos e Canadá exigem que os brasileiros tenham visto, né? Então, para você visitar esses países, você precisa se deslocar até Brasília ou São Paulo, tirar o seu Visa, né, para aí sim poder viajar. Você só pode viajar depois que você tiver essas informações, alright? Muito bem. Então, vocês vão responder para mim em inglês essas 3 informações, né? Já conversamos um pouquinho sobre isso. E aí nós vamos começar a ler sobre 5 países. Canadá, olha só, tem uma bandeira aqui. Canadá, Austrália, Reino Unido, não é? Estados Unidos e África do Sul. Então vocês vão ler sobre esses países, certo? O que precisa? Quanto tempo você pode ficar nesse país, ok? Quanto de dinheiro também você precisa, não é? E o que você pode fazer, se trabalhar, estudar, viajar apenas, não é? Por dentro do país. Então vocês vão ler essas informações para mim, tá? Porque amanhã, na nossa próxima aula, a gente vai continuar com a nossa atividade. Tá bom? Então começamos hoje com essas informações primeiras, tá? Vocês têm várias perguntas e respostas para fazer no material didático de vocês, e aí eu quero essas informações, obviamente. Alright, my friends? Este então é o nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam em segurança e que a gente possa se ver logo logo. Bye bye, my friends. Have a nice time. See you.